A gente está parado, né? Porque não pode viajar, as igrejas fechadas, né? Mas Deus tem dado essa felicidade de, através da internet, a gente poder estar pregando, estar falando a todos os lugares, né? Isso é muito gostoso, isso é muito bom e faz um bem para a vida da gente, né? Um bem para o ser da gente, porque já imaginou se nós fôssemos proibidos de tudo, né? E, na verdade, meus irmãos, às vezes nós reclamamos porque somos reclamões mesmo, né? Porque há alguns dias atrás estava conversando com uma pessoa e ele dizia que se isso não era uma perseguição às igrejas. Eu disse, olha, as firmas estão fechando, o comércio está num caos, está todo mundo sofrendo, né? Pessoas morrendo dia a dia. De anteontem para cá, eu fiquei sabendo de 4 irmãos que já estão na glória por causa do Covid-19. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, um tempo de muita tensão e pressão. Não sei se você concorda comigo, não é obrigado a concordar também, mas esse tempo é um tempo de grande dificuldade para a vida de todas as pessoas, né? Quer crentes, quer não crentes, porque todos os dias você vê notícias de pessoas partindo para a eternidade, alguns com Cristo, outros sem Cristo, mas partindo para a eternidade por causa do Covid-19. Então, nós precisamos entender que é um tempo de grande aflição, um tempo de grande dificuldade, porém, nós estamos nas mãos do Senhor. E eu tenho convicção absoluta de que esses 4 irmãos que eu fiquei sabendo, de anteontem para cá, eles estão na presença do Senhor. Então, não importa, eu cantei, não importa se o sol não brilhar, Jesus é meu, sim, sempre meu, nós estamos com Ele e Ele está conosco. Ontem, pela manhã, eu recebi um WhatsApp. Os irmãos, eu creio que os irmãos sabem, nós temos mais de 500 amigos no WhatsApp e temos uma live todas as segundas-feiras, né? Eu quero te convidar para amanhã. Você entra lá, Facebook, Paulo Magri, você vai entrar direto no culto que a gente está fazendo online, em parceria com a Casa de Oração de Uberaba, porque também não estamos tendo culto nos domingos à noite. Então, veja bem, alguém que é amigo da gente e crente no Senhor Jesus Cristo mandou uma frase para mim e eu fiquei impactado com essa frase. E eu vou dizer que tem algumas pessoas que mandam algumas frases, alguns pensamentos que é preferível que não tivesse mandado, né? Me desculpe, está sendo sincero, mas a verdade é essa. Mas essa frase bateu em meu coração, bateu na minha mente de uma forma diferente. Eu vou ler para vocês a frase. Que os tempos difíceis, preste atenção nisso, que os tempos difíceis nos façam valorizar os tempos felizes. Agora eu quero convidar você que está com a sua Bíblia aí, né? Então que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, e versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Olha só o que diz a palavra do Senhor para nós nessa noite. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Prestou atenção? Vamos ler também Mateus 16 e 24, e você vai ver que são quase as mesmas palavras. Diz assim, Mateus 16 e 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
tome a sua cruz e siga-me. Meus queridos, olhando para o rosto de vocês, eu gostaria muito que nessa noite todos nós fôssemos abençoados com essa palavra. E como o nosso irmãozinho que estava fazendo o início da reunião, que estava fazendo a direção da reunião, falou, se tiver alguém aqui na sua oração, ele falou assim, tiver alguém aí que não tem ainda a certeza de vida eterna, não tem o Senhor como o Senhor Salvador de sua vida, que hoje possa pensar nisso que nós estamos lendo aqui e possa fazer a sua decisão ao lado de Cristo. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês é que tem pessoas que acham que ser crente é ser isento de dificuldades, é ser isento de doenças. E eu não culpo as pessoas. Alguns lugares dizem assim, olha, você vem para cá que os seus problemas vão desaparecer. Mas na Bíblia Sagrada não existe esse tipo de promessa. Não existe esse tipo de promessa. Entendeu? Então, veja bem, a nossa vida é uma vida que cheia de problemas, de dificuldades, de decisões a fazer, tá? O Senhor Deus não nos prometeu que seria tudo bem, tudo bacana, que não teríamos problema algum, tá? Mas ele prometeu sim, se alguém quiser vir após mim, em primeiro lugar, precisa negar o seu eu, sabe? Nós ainda temos dentro de nós uma natureza pecaminosa, né? E essa natureza só vai sair o dia que nós formos para a eternidade, para a glória do Senhor. Mas, por enquanto, aqui nesse mundo, ainda temos uma natureza pecaminosa. E esta natureza é que nos faz sofrer, tá? Mas essa natureza, ela não pode ser desconectada de nós. Ela faz parte da nossa vida terrena. Agora, o que nós temos que fazer é exatamente colocar a vida nas mãos do Senhor, negar o nosso eu, esquecer aquele passado cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de coisas horríveis e focar na glória celestial e pensarmos nas coisas que são do alto. Nós precisamos deixar tudo que nos atrapalha seguir o Senhor para trás. E eu li aquele texto, né, que a irmã passou para mim, dizendo que os tempos difíceis. E que tempos difíceis são esses? Os tempos difíceis são aqueles que você luta e não consegue nada por seus próprios esforços. E quando a pessoa está em pecado, acontece isso com ela. Ela quer ser boazinha, ela quer se justificar diante de Deus, mas ela não consegue. Sabe por quê? Porque para ela conseguir se justificar diante de Deus, ela tem que negar-se a si mesma. Olha, eu não existo, mas quem existe na minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Quando você resolve crer no Senhor Jesus Cristo, você assume todas as dificuldades que tem na caminhada. Lembra-se de Paulo, o apóstolo? Paulo, o apóstolo, estava no caminho de Damasco e, de repente, o Senhor encontra-se com ele. E, nesse encontro, Paulo ficou cego, né? O Senhor tirou a visão dele por completo e encaminhou aquele homem até a uma casa e falou com Ananias. Ananias, vai lá e ora por aquele homem. Senhor, mas esse homem não estava com autorização para perseguir a igreja? Ananias, vai lá. Ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome.
Quando o Senhor Jesus Cristo me chamou, quando o Senhor Jesus Cristo te chamou, você acha que Ele nos chamou para uma vida de facilidades? Mas se você estiver pensando nisso, não precisa ir a Cristo. Porque a vida com Cristo é uma vida de provas. É uma vida de provas. E que tempos difíceis são o tempo das provas. Eu tenho a sensibilidade de pensar que esses irmãos que perderam os seus entes queridos agora, recente, de anteontem para cá, essas famílias estão muito tristes. E eu sei que tem razão para ficar tristes. Porém, eles serviam ao Senhor. E se não fosse pelo Covid, e chegou a hora deles, eles partiriam com outra coisa. Sabe, meus queridos, nós precisamos entender essas coisas. Então, os tempos difíceis são aqueles tempos em que nós olhamos e dizemos, olha, mas não temos como seguir. Aí o Senhor vem e diz, olha, mas eu estou convosco. Até quando você estiver no vale da sombra da morte, eu estou te amparando, eu estou te guiando, eu estou cuidando da sua vida, eu estou te dando sustento, sabe, no tempo difícil. E quanta coisa nós aprendemos quando os tempos difíceis chegam. Eu estou me lembrando aqui do nosso querido irmão José, né? O José do Egito, né? Não é o outro José, não. É o José do Egito. Desculpe estar tomando muita água, mas agora mesmo estava 34 graus aqui em Uberaba. Então está muito quente aqui, muito seco. Não está chovendo. E a gente fica seco também, né? Mas eu estou lembrando de José. José, ele foi menosprezado pelos irmãos dele. Ele foi vendido por seus irmãos. Ele foi humilhado. Ele foi preso. E preso injustamente. Mas ele foi preso. Ele foi abandonado naquela cadeia por 2 anos. Lembra-se? Lembra-se quando ele disse para aquela pessoa, olha, lembra de mim lá, quando você for na presença do faraó. E o outro esqueceu. E ele ficou lá 2 anos amargando uma cadeia. E, possivelmente, se fosse hoje, nós ficaríamos pensando, mas eu sou temente ao Senhor Deus, eu sou um servo de Deus. Como que o Senhor me abandona desse jeito? Sabe? E até que chegou ao ponto daquele homem ter a vida toda restaurada e chegar a ser governador do Egito. E mais tarde, quando vem aquela grande fome nos países, ele tem a felicidade de reencontrar a sua família, de reencontrar o seu pai. Mas ele tem uma felicidade maior de perdoar os seus irmãos. Irmãos, que tempos difíceis foram aqueles passados por José. Tempos de grande prova, de grande dificuldade. Para o pai, ele tinha morrido. Sabe? Que situação, que cena triste, que quadro triste. Mas até que o Senhor Deus honra aquele homem e coloca aquele homem no lugar devido, como governador do Egito. E então depois acontece o desenrolar da história, que ele protege sua família, e ele coloca sua família vivendo no Egito, e a família prolifera, cresce, até o dia que o Senhor os tira de lá com mão forte e poderosa, porque José morre, então a família foi escravizada. Olha que tempos difíceis, meus queridos. Mas até que o Senhor os levou com mão forte e poderosa até a terra prometida, até hoje Israel. Agora, estou lembrando de outra pessoa que sofreu muito. Uma pessoa que era rica, tinha de tudo, e numa audiência com os anjos, aparece o inimigo, o diabo, e o Senhor provoca
O diabo fazendo uma alusão a Jó. Ele disse: observasse meu servo Jó, porque ele disse que veio de rodear a terra. Então ele disse: observasse meu servo Jó, homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. Ah, mas é lógico, senhor. O senhor encheu ele de bens, tira tudo que ele tem, vamos ver se ele vai continuar fiel. Irmãos, Jó perdeu tudo num dia. Tudo, tudo, tudo. Que sofrimento. Que dias difíceis, que tempos difíceis. E a frase, que eu vou voltar a repetir, que os tempos difíceis nos façam valorizar os tempos felizes. E sabe, meus irmãos, eu fico pensando como foi José com a felicidade incrível quando ele reconhece os irmãos e quando ele vê o pai. Que alegria foi aquela. Sabe que valor José agora estava dando naquele tempo. Jó, na mesma forma, que dificuldade ele passou, mas depois o Senhor restaura a sua vida e com tudo dobrado, com tudo dobrado. E agora, aquela felicidade inundou o coração de Jó e a coisa, né? A gente não tem nem como explicar. E eu e você? Nós éramos perdidos pecadores. Que tempos difíceis nós vivíamos. Mas agora, salvos em Cristo, nós temos a nossa vida confiada nas mãos dele. E nas lutas, nós não falamos isso para os outros, nas lutas, quem guerreia não somos nós, ele guerreia por nós. Ele é o nosso escudeiro, ele é o nosso general, ele está à frente da batalha por nós. Lembra-se de Davi? Que momento difícil, aquele gigante desafiando, e agora Davi se coloca nas mãos do Senhor, aí vem Saúl e diz: olha, não, você vai lutar, mas você vai colocar na minha armadura. Ele coloca a armadura, ele não conseguia mexer, então agora ele diz: olha, tira isso de mim. Mas como você vai lutar? Eu vou lutar, eu vou pegar minha funda, as pedrinhas e vou lutar contra ele. E olha que aquele gigante ficou invocado, né? E ele ficou muito bravo. Mas, meus irmãos, pensa que tempo difícil Israel passou, imaginando que iam perder a batalha para os filisteus e iam se tornar escravos deles. Mas imagina a felicidade daqueles homens. Quando Davi pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça dele, sabe, meus irmãos, que felicidade foi aquela? Era algo inimaginável. E sabe, era algo que os judeus precisavam de valorizar muito, aquele livramento que Deus deu. E eu fiquei pensando quantos livramentos o Senhor nos dá durante o dia, durante o mês, durante o ano. Quantos livramentos! Mas sabe, irmãos, muitos de nós gostamos de reclamar. Somos reclamões, gostamos de reclamar. Mas sabe por quê gostamos de reclamar? Porque parece que é mais fácil reclamar do que obedecer. Parece que nós temos uma predisposição a não obedecer. Parece que nós temos uma predisposição a não escutar o que o Senhor diz. Parece que nós temos uma predisposição a nos entregar fácil diante das situações. Eu já vi muitos crentes reclamando da situação da pandemia. Eu já vi muitos crentes reclamando. E até mesmo chegando a falar palavras que deixam o coração do Senhor triste. Mas, olha, meus queridos, olha o que a palavra nos diz em Lucas 14, versículo 27. Abra sua Bíblia aí. Lucas 14, e versículo 27. Olha só o que diz aqui. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo.
Se você não estiver disposto a enfrentar as situações de dificuldades com o Senhor, você não serve para ser discípulo dele. E você jamais irá valorizar os tempos felizes que o Senhor Deus nos dá. Percebe isso, meus irmãos? Percebe isso? Olha o que diz Salmo 34 e versículo 19. Salmo 34 e versículo 19. Dá uma conferida lá com a gente, né? 34, versículo 19. Para você que acha que a vida do crente é facilidade e é só coisa boa, olha o que diz aqui. Muitas são as aflições dos justos. Quem que é justo? É aquele que não tem defeito, é aquele que é maravilhoso, que é uma pessoa boa, cumpridor de seus deveres, é um excelente pai, é uma excelente mãe, é um grande empregado ou empregada. Não, não, não. Justo é aquele que vivia em pecado, que um dia chegou diante do Senhor e entregou a sua vida, entregou o comando do seu ser ao Senhor Jesus Cristo. E agora ele passa a ser um justo na presença do Senhor. Ou, em outras palavras, ele foi justificado pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Está vendo? Tem o período de dificuldade, mas tem o período de felicidade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A alegria vem pela manhã. Um outro versículo que eu quero ler com vocês é João 16 e 33. João, o Evangelho de João, 16 e 33. Olha só, preste atenção, meus irmãos. Estas coisas vos envio para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E, meus queridos, olhando para vocês, se ele venceu o mundo, a Bíblia nos diz em Coríntios que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos vitoriosos em Cristo. Então, o conselho que eu deixo para vocês nessa noite é que, realmente, a nossa vida tem tempos muito difíceis, mas que esses tempos de grande dificuldade nos faça valorizar, prestar atenção no tempo de facilidade, não, de felicidade que Deus nos deu através da morte de Cristo Jesus no Calvário. A Bíblia Sagrada diz que o sacrifício de Cristo é tão perfeito que ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio à pandemia, em meio à morte exagerada de pessoas, mesmo em meio a doenças, sabe aquela hora que o castelo cai? Ele, e tão somente Ele, pode segurar a nossa vida por toda a eternidade. Como é que está o seu coração hoje? Talvez você está sofrendo com a perda de entes queridos, amigos sinceros. Nós temos amigos também, né? E quem sabe o seu coração está triste. Quem sabe você está fazendo algumas perguntas para o Senhor nesses dias. Mas sabe, eu creio que o conselho dessa frase que passaram para mim, olha, preste atenção nos tempos difíceis e valorize os tempos felizes. Meus irmãos, a alegria
que a salvação em Cristo dá é uma coisa extraordinária. Tem aquele coro, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo é o que promove, é o autor dessa alegria em nosso coração. Sabe, eu gostaria que nessa noite você entendesse que quando nós dizemos que somos salvos, que fomos justificados pelo Senhor, não é que nós somos melhor do que você. Foi porque um dia a graça do Senhor nos alcançou. E tendo nos alcançado, o Senhor nos salvou, nos perdoou, mas porque nós cremos, nós confiamos no sacrifício perfeito da cruz. E eu queria pedir permissão para os irmãos de estar encerrando esse período meu aqui com um hino, Sublime Graça, que é do nosso cenário, é o hino 14. E eu gostaria que vocês estivessem prestando atenção nessa situação. Sublime graça que alcançou um pobre como eu, que a mim perdido e cego achou, salvou e a vista deu. De vãos temores e aflição, a graça me livrou e doce alívio ao coração. Em Cristo me otorgou. Se lutas vêm, perigos há, se é longo o caminhar, a graça me conduzirá seguro ao santo lar. A Deus então adorarei ali no céu de luz e para sempre cantarei da graça de Jesus. E o último conselho, não sei se seria esta a palavra certa, mas se você tiver com medo de tudo isso, se você tiver transtornado, se você tiver depressivo com tudo isso, se você tiver como aquelas pessoas que o Senhor Jesus Cristo parou e viu as multidões que estavam cansadas, aflitas, sem direção, sem rumo. Se você estiver assim, faça como o salmista. Salmo 34, versículo 4, diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Não é pecado ter temor, não, viu, gente? Não é pecado ter temor. O pecado é você ter temor e não buscar ao Senhor. Busca o Senhor nessa noite. Sabe, diz para Ele, Senhor,
Eu quero a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador. E você vai ver como tempos de grande felicidade, de alta felicidade, vão chegar em sua vida. Meus irmãos, muito, 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 mas muito obrigado mesmo pelo convite que vocês fizeram, pela alegria que vocês me deram de poder estar aqui, de frente com vocês, mesmo tão longe, de frente com vocês. A impressão que eu tenho é que eu estou aí na Vila Cristina, junto com vocês, assentados no banco. Mas muito obrigado mesmo à liderança da igreja, aos irmãos que se reuniram para nos convidar. E eu quero, mesmo à distância, dar um abraço caloroso em todos vocês. Deus os abençoe. Receba o meu abraço virtual. Muito obrigado.